Colossenses capítulo 2, vamos ler os versos 6 e 7. Nos nossos cultos matutinos e vespertinos, temos conversado sobre a vida de Davi e também sobre a epístola de Paulo endereçada aos Colossenses. Hoje, tanto pela manhã como agora à noite, vamos conversar sobre aquilo que podemos e devemos aprender com o texto de Colossenses. Colossenses capítulo 2, nós vamos ler os versos 6 e 7. E eu peço a ajuda de vocês para lermos esses dois versículos preciosos do Novo Testamento. Vocês me ajudam? Vamos lá? Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. Amém. Essa passagem do Novo Testamento, esse trecho da epístola de Paulo endereçada aos cristãos da cidade de Colossos, chama a nossa atenção para a necessidade do progresso espiritual. Devemos progredir para não regredir. A verdade é que quando o crente não progride espiritualmente, ele vai regredindo gradativamente. Esse texto exorta-nos, alerta-nos quanto a essa realidade. Devemos progredir espiritualmente e devemos também cada vez mais expressar e manifestar contentamento e gratidão diante do nosso Deus e Pai. A comunidade cristã em Colossos precisou enfrentar e precisou resistir à influência dos hereges, dos falsos mestres, que tentaram disseminar seus falsos ensinamentos naquela comunidade. A chamada e conhecida heresia colossense foi um fenômeno sincrético, ou seja, uma mistura de vários entendimentos e teologias e compreensões religiosas. Enfim, os falsos mestres que ameaçavam a comunidade cristã na cidade de Colossos entendiam que a cruz de Cristo era parte do evento salvífico, mas não todo o evento salvífico. Nós cristãos cremos que a cruz de Cristo configura-se como todo o evento salvífico. Deus salva o pecador em virtude da obra perfeita, expiatória, reconciliatória de Jesus Cristo na cruz em favor daqueles que haverão de crer e que creem efetivamente. Não tendo condições de ir para Colossos a fim de combater os falsos mestres de forma presencial, o apóstolo Paulo pastoreia de forma remota. Ele pastoreia por meio da redação dessa epístola, que pretende orientar os cristãos a respeito da verdade, bem como adverti-los, admoestá-los e animá-los a jamais negociarem a verdade. Nesse texto nós encontramos o apóstolo Paulo tomado desse desejo pastoral de orientar aqueles crentes a fim de que eles não sejam seduzidos e finalmente prejudicados pelo erro, pelo engodo, pela falsa doutrina, pela heresia que era distribuída pelos falsos mestres. Meus irmãos, aqui nessa preciosa epístola do Novo Testamento, o apóstolo Paulo demonstra com clareza sua firme compreensão, seu firme entendimento de que Jesus Cristo ocupa sozinho o centro da criação e o centro da redenção.
Esse é o principal entendimento, essa é a principal lição que a gente aprende com essa epístola. Jesus Cristo ocupa sozinho o centro da criação e o centro da redenção dos pecadores. Mas é interessante, é bonito verificarmos que as alegações de Paulo em Colossenses não são arrogantes. Paulo não negocia essa verdade, mas Paulo tem a capacidade de manifestar a sua compreensão sem ser arrogante, visto que a arrogância sempre foi e sempre será incompatível com os valores do reino de Deus. No capítulo 2 de Colossenses, que pertence ainda ao bloco teológico da epístola, o bloco prático, parenético, ocupa os capítulos 3 e 4 de Colossenses. Ainda no capítulo 2, que trata da teologia e da compreensão de Paulo, sobretudo a respeito da pessoa do Cristo, Paulo trata aqui sobre a necessidade do progresso espiritual. Vejam só, o apóstolo Paulo é capaz de ensinar teologia, é capaz de comunicar altos conceitos a respeito da deidade, da divindade, e ainda assim ser prático, estimulando os crentes ao progresso espiritual. A teologia nunca pode ser desassociada da piedade. É possível a gente tratar e caminhar observando essas duas realidades. A interrogação que surge é a seguinte: como progredir espiritualmente? Como progredir? Como crescer na fé? Da mesma forma pela qual nós nos tornamos cristãos. Como é que a gente se tornou cristão? Pela fé em Jesus Cristo. Verso 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus? E como é que a gente recebeu Ele? Pela fé, por graça, por misericórdia. Ninguém é convertido por mérito próprio. Ninguém chega ao conhecimento da salvação porque é muito virtuoso. A gente recebe a Cristo por conta da sua graça e misericórdia. Ora, como recebestes Cristo Jesus, ou seja, de forma gratuita, de forma que evidencia a misericórdia do Senhor. Assim como recebestes Cristo Jesus, assim andai nele. A lição que aprendemos aqui é que o progresso espiritual, a santificação, também é resultado da graça do Senhor, da misericórdia de Deus. Meus irmãos, o texto apresenta para nós duas grandes resoluções que, se observadas, certamente culminarão em nosso progresso espiritual. A primeira resolução que a gente aprende com a passagem é a seguinte: nós devemos caminhar com Jesus. Eu vou caminhar com Jesus. Essa é a primeira resolução que a gente aprende com essa passagem. Ser cristão, ser crente é receber a Cristo Jesus como nosso Senhor. A conversão manifesta-se, materializa-se na obediência a Deus. Jesus não é salvador daqueles que ainda não se submeteram a Ele como Senhor. A palavra Salvador ocorre no Novo Testamento cerca de 22 vezes. Já a palavra Senhor, Kyrios, a palavra grega Kyrios, ocorre no Novo Testamento fazendo referência a Jesus 650 vezes. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a grande ênfase neotestamentária recai sobre o senhorio de Jesus Cristo, sobre toda a realidade, sobre todas as coisas. Jesus é o seu Senhor. Jesus é o seu Salvador. O texto chama a nossa atenção para essas questões. O apóstolo Paulo afirma no verso 6 que os colossenses receberam a Cristo Jesus. A palavra usada aqui para fazer referência
a esse recebimento é o equivalente ao termo rabínico usado para a transmissão da tradição. A ideia aqui é a seguinte: é como se Paulo estivesse dizendo para os colossenses o seguinte: o que vocês aprenderam comigo e com os meus cooperadores, o que vocês aprenderam com Epáfras, o plantador e o pastor da igreja de vocês, vocês devem andar nisso que vocês receberam de nós. Já as matérias, já os discursos que procedem dos falsos mestres, ignorem esse conteúdo equivocado. Paulo alerta e admoesta os cristãos colossenses a permanecerem naquela verdade que foi transmitida fielmente por ele. Além desse significado, é importante observarmos que a palavra traduzida por conduzir encontra-se no tempo presente, o que comunica a ideia de uma ação habitual, de uma ação contínua, de uma ação que é rotineira. O crente não fica aí correndo atrás de novidades. O crente sempre deve ser presidido pela palavra de Deus, que é imutável. Se a palavra procede de um Deus cujo atributo é a imutabilidade, Deus não muda, nós mudamos, e é bom que a gente mude. Ora, se a palavra procede de um Deus que é imutável, a palavra possui também esse atributo da imutabilidade, ela não muda, o conselho de Deus para nós permanece. Os crentes colossenses, assim como nós, crentes jundiaenses, não devemos ficar aí correndo atrás de novidades, mas sempre nos voltarmos e sempre priorizarmos e sempre nos recordarmos da palavra do Senhor. No verso 7, Paulo usa algumas metáforas para comunicar algumas verdades, a fim de evidenciar essa estabilidade espiritual que o crente deve ter. A primeira metáfora remete ao mundo da agricultura. Paulo diz no verso 7, nele radicados. A ideia aqui é que o crente tem raízes profundas que alcançam o próprio Cristo. O crente está e deve estar enraizado em Jesus Cristo. Devemos estar radicados em Jesus Cristo, longe de sermos como a palha que o vento dispersa. Essa é a descrição do Salmo 1 a respeito da condição dos ímpios. Os ímpios são como a palha, um subproduto vegetal desidratado, que o vento dispersa, joga para longe. Essa é a condição dos ímpios. Mas o mesmo Salmo 1 afirma que os justos são como aquela árvore bonita, plantada em solo bom e que no devido tempo dá o seu fruto. O crente é essa árvore plantada no bom solo que é Jesus, cujas raízes alcançam o próprio Cristo. Eu gosto muito de árvore. Não sou bom com plantas. Aliás, as plantinhas lá em casa não têm vida muito longa. Mas apesar de não ser bom com as plantas, eu gosto das plantinhas. E gosto das árvores. Quando eu viajo, eu gosto de olhar para os campos e ver as árvores. Eu gosto também quando no meio da cidade a gente encontra aquelas árvores com raízes grossas, com troncos largos. Eu gosto de ficar também na sombra da árvore. Não tem sombra melhor do que sombra de árvore, não é mesmo? O apóstolo Paulo está dizendo que o crente deve ser como essa árvore grande, com raízes grossas e que estão ali firmadas no solo que é o próprio Jesus, nele radicados, nele plantados. E Paulo prossegue, a próxima metáfora vem do mundo da arquitetura. A primeira metáfora vem do universo da agricultura, a próxima metáfora vem do universo da arquitetura. Paulo diz que os crentes estão edificados em Jesus.
nele edificados. Isto é, os crentes formam um verdadeiro edifício. Aliás, essa imagem da igreja como um edifício é muito comum, é muito frequente, é muito regular nos escritos paulinos. Eu e vocês, juntos, sozinhos isso não rola, isso não acontece, mas juntos nós formamos um edifício que glorifica o Senhor. Devemos estar enraizados em Jesus, nele radicados e nele edificados. Nosso Senhor Jesus Cristo, no Sermão da Montanha, ensinou para nós, ensinou para os seus discípulos, que nós devemos construir a nossa casa sobre a areia, não é mesmo? Não, devemos construir a nossa casa sobre a rocha. E com essa edificação construída sobre a rocha, pode vir a chuva no telhado, os ventos nas paredes, água no alicerce, que a casa permanecerá. Meus irmãos, quantas crises não estão acontecendo? Se a gente não tivesse Cristo no coração, a gente estaria numa condição de desespero. É isso aí. Aquela pessoa que não conhece a Cristo, nesse mundo que a gente vive, encontra-se desesperada. E é por isso que eu e vocês devemos compartilhar e anunciar o Evangelho a toda a criatura. Porque o Evangelho é a boa notícia de que Deus em Cristo nos visitou para nos reconciliar com o próprio Deus, a fim de nos dar vida, e vida em abundância. O teólogo afirmou apropriadamente que essa edificação deve ser vista, antes de tudo, como a obra contínua de Deus em seu povo, aqueles que são seu santuário e habitação. Essa obra contínua e de consumação consiste tanto em trazer para dentro aqueles que estão fora e também em cuidar daqueles que já estão dentro da igreja. A igreja cristã é, portanto, tanto centrífuga quanto centrípeta, chamada para fora, mas também chamada para trazer para dentro aqueles que estão de fora. A terceira metáfora empregada por Paulo aqui vem do universo da pedagogia. Chamo a atenção de vocês para os verbos confirmados e instruídos. Essas palavrinhas eram usadas comumente no universo pedagógico, acadêmico, no universo dos discentes e docentes da época. Os cristãos devem ser confirmados e instruídos na palavra da verdade. Meus irmãos, a Bíblia, como afirmava corretamente, apropriadamente João Calvino, é a escola do Espírito. E devemos estar matriculados nessa escola do Espírito. Nessa mesma carta, no capítulo 3, no verso 16, Paulo instrui os crentes: habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ou seja, o crente não conhece apenas o Salmo 23, verso 1, ou João 3,16. Esses versículos são absolutamente lindos, não é? Mas o crente deve ter um conhecimento maior e mais amplo da Escritura. A palavra de Cristo deve habitar ricamente em nosso coração e não precariamente. A palavra de Cristo deve habitar ricamente em nosso coração. Cada pensamento nosso, cada palavra nossa, cada ação nossa, nossas próprias motivações devem ser direcionadas e aprovadas pela palavra do Senhor e por sua vontade. Dessa forma, os crentes são elevados a patamares cada vez mais altos, como um edifício que se ergue fileira por fileira, andar por andar. Cresça para não regredir. Essa é a lição do apóstolo Paulo. Devemos progredir, porque quem não progride no campo espiritual, regride. Segunda resolução que a gente aprende com a passagem:
Vou ser grato. A primeira resolução que vai certamente culminar em progresso espiritual, eu vou seguir Jesus. Segunda resolução, vou ser grato. O verso 7º encerra-se com essa expressão, crescendo em ações de graças. Crescendo em ações de graças. Repare que o apóstolo Paulo não instrui os crentes colossenses a começarem a ser gratos. Paulo não está falando, gente, gratidão é importante, viu? Eu não vi gratidão em vocês até agora, então fica aqui a dica, gratidão é importante. Não é isso, Paulo não pede para que Deus desperte a gratidão nos colossenses, como se a gratidão não existisse ainda. Paulo pede para que eles cresçam em ações de graças. Indiretamente, o apóstolo Paulo está ensinando para nós a seguinte lição: é absolutamente incompatível, é um contrassenso o indivíduo que se declara cristão, mas que não manifesta gratidão. É um contra-testemunho a pessoa que afirma que é cristã, mas que vive insatisfeita com tudo e com todos. Os colossenses não vão começar a ser gratos. Eles devem crescer em ações de graças. A palavra crescendo aqui comunica a ideia de um rio que vai recebendo outros afluentes e tornando-se cada vez mais caudaloso e cheio. Na vida do crente deve ser assim, a gente já é grato, mas a gente vai recebendo esses afluentes e a gente vai se tornando cada vez mais grato, mais contente por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. O crente não pode ser murmurador. Aquele cara que reclama de tudo, aquela pessoa que reclama de tudo e de todos. É chato a convivência com pessoas que são ingratas e insatisfeitas, porque a gente tem condições facilmente de prever qual é o assunto dela, não é mesmo? Puxa, fulano vem aí, ele vai reclamar de alguma coisa. Não seja assim. O crente não se enche com murmuração, com insatisfação, com queixa, mas com ações de graças. A gratidão é aquilo que completa o circuito por meio do qual as bênçãos caem em nossos corações e vidas e retornam ao doador na forma de adoração interminável, amorosa e espontânea. Gratidão consiste, prezados irmãos, em voltarmos ao doador das bênçãos. Gosto bastante daquele texto registrado no Evangelho de Lucas, que diz que, certa feita, Jesus curou 10 leprosos, de uma vez só. E o texto de Lucas apresenta para nós uma estatística que eu considero alarmante, assustadora. Porque, de acordo com aquela história, dos 10 que foram totalmente curados e renovados, apenas um voltou para agradecer a Jesus. Eu não sou muito competente em matemática, mas essa continha eu consigo fazer. A estatística apresentada pelo evangelista Lucas é que 10% das pessoas que são abençoadas pelo Senhor voltam para agradecer. Certamente o texto não pretende apresentar para nós essa estatística, né? 10%. A ideia é de que muitos são aqueles que são abençoados e não agradecem. Gratidão é voltar ao doador das bênçãos. Gratidão consiste em reconhecer sempre que toda dádiva, habilidade e talento não é resultado de capacidade humana individual, mas expressão da bondade do Senhor. A gratidão é uma grande virtude, porém a ingratidão é um delito muito vil. Ingratidão é pagar o bem com o mal. Ingratidão é desprezar quem outrora prezou você.
Ingratidão é desprezar quem prezou você, é pagar o bem com o mal, é dar as costas a quem estendeu a mão para você. Ingratidão é feio. E é justamente por isso que os crentes devem ser gratos. A gratidão permeia todo o ensino e toda a prática do apóstolo Paulo. De acordo com os estudiosos do Novo Testamento, muito possivelmente, o primeiro escrito de Paulo foi a primeira carta endereçada aos Tessalonicenses. E já nessa primeira carta encontramos o conceito de gratidão. Já nessa primeira carta encontramos aquela recomendação que está registrada em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O pastor Wayne Cordeiro, em um de seus livros, conta a história de um monge noviço que entrou lá num mosteiro e que tinha a permissão de falar 2 palavras por ano. Então imagine essa situação. O menino entrou lá no mosteiro, é um noviço, e ele pode falar apenas 2 palavras por ano. No final do primeiro ano, o noviço compareceu diante do bispo, e as 2 palavras escolhidas foram as seguintes: cama dura. Passou-se mais um ano. No final do segundo ano, o noviço compareceu diante do bispo e disse: comida ruim. E aí, no final do terceiro ano, o noviço compareceu diante do bispo e disse: eu desisto. E aí o bispo respondeu: ótimo, tudo que você fez desde que chegou aqui foi reclamar, reclamar e reclamar. Essa historinha chama a nossa atenção para o seguinte: o que você faz mais? Você mais reclama ou mais agradece? O que você faz mais? Você mais reclama ou você mais agradece? Olha, confesso que essa pergunta, para mim, é altamente desagradável. Porque se eu for sincero mesmo, sincerão mesmo, a resposta mostra e revela que eu não sou grato como deveria ser. Você mais reclama ou você mais agradece? Faça a resolução, implore a Deus hoje a bênção de ser capacitado pelo próprio Deus para crescer em ações de graças. É isso que a gente lê aqui, devemos crescer em ações de graças. Queria concluir essa nossa reflexão comentando com vocês algo que foi dito por um cara chamado Brian Dyson. Quem foi Brian Dyson? Brian Dyson foi o ex-vice-presidente de operações da Coca-Cola. E no ano de 1996 ele fez o discurso de abertura do ano letivo da Georgia Tech. E ali, naquele discurso de abertura, ele apresentou a seguinte ideia: imagine que a vida é um jogo no qual você está equilibrando 5 bolas no ar. Você pode chamar essas bolas de trabalho, família, saúde, amigos e espírito. Conforme o tempo passa, você conclui que o trabalho é uma bola de borracha. Se você deixá-la cair, ela bate e volta. Mas conforme o tempo passa, você conclui que as demais bolas são feitas de vidro. Se elas caírem, elas podem quebrar ou se danificarem de maneira bastante intensa. E aí, no final dessa sua fala, ele diz o seguinte: você precisa entender isso e lutar para obter o equilíbrio na sua vida. Essa historinha contada por esse ex-vice-presidente de operações da Coca-Cola
Estou com vontade de tomar coca, porque hoje no almoço eu comprei um refrigerante de limão do dia. E olha, e estava quente, né? Então eu estou com vontade de tomar uma Coca-Cola daqui a pouco, né? Não sei se vai rolar. Mas vamos lá. O que essa historinha contada por esse indivíduo que trabalhou na Coca-Cola quer dizer, quer comunicar, é o seguinte: a gente precisa se importar e valorizar com aquilo que é efetivamente importante. O que é importante, de acordo com a passagem, é crescer espiritualmente e crescer em ações de graças. Observando esses preceitos, certamente nós seremos abençoados pelo Senhor. Meus irmãos, quero encerrar essa minha fala lembrando vocês de que nós crescemos espiritualmente da mesma forma que nos tornamos cristãos. Não é a gente que faz alguma coisa. É o próprio Deus que nos capacita. O progresso espiritual não é resultado da nossa habilidade ou da nossa própria resolução. Eu falei muito de resolução aqui hoje, né? Mas me entenda, por favor, quando eu falo de resolução, eu estou falando de uma disposição interior encharcada da graça do Senhor. Uma disposição interior que nasce e que é amadurecida e que é efetivada por conta da graça do Senhor. Então a gente só cresce espiritualmente com a ajuda e com a capacitação do Senhor. Que o próprio Deus nos abençoe e nos faça crescer para não regredirmos. E que Ele nos ajude a sermos cada vez mais contentes e gratos. Que o Senhor nos livre de sermos pessoas rabugentas e embrutecidas. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.